Olá, queridos alunos da Faculdade de Direito de Franca, aqui novamente para mais uma aula da disciplina de Ciência Econômica e Política. Agora iniciaremos a unidade 3, que trata de teorias econômicas. Pois bem, teorias econômicas. Um assunto que pode parecer de menos interesse para os estudantes de direito, né? Na realidade, estudar os fundamentos teóricos de economia, e eu digo apenas os fundamentos, são importantes, são muito importantes para que possamos ver como são construídas as regras de uma sociedade, que estão sempre acompanhando desde seus usos, seus costumes, mas principalmente, né, eles têm que acompanhar a forma como a economia se organiza, se comporta, e assim são construídas as nossas regras. São muitas as teorias econômicas que a gente poderia estar vendo, estudando e que existem, né? E nós elencamos aqui algumas, né, que são aquelas teorias pelas quais, né, grande parte da sociedade, durante um grande período de tempo, sofreram a sua influência. Nós vamos falar um pouco aqui, vamos começar hoje falando um pouco do mercantilismo, vamos falar um pouco do liberalismo, vamos falar um pouco do keynesianismo, vamos falar um pouco do marxismo e, por fim, vamos falar um pouco sobre o neoliberalismo, que hoje grande parte das economias, certo, de uma forma ou de outra, levam consigo grande parte das propostas neoliberais, né? Bom, começando hoje, né, nós vamos falar do mercantilismo, algo que vocês já estudaram, inclusive muitos de vocês já viram essa matéria no ensino médio, mas nós vamos retomar e iniciar com o mercantilismo, logo após nós vamos colocar algumas coisas a mais, certo? Em relação ao mercantilismo, né? E para iniciar nosso entendimento sobre mercantilismo, vamos iniciar assistindo a um pequeno vídeo que se encontra no YouTube. E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabolic. Hoje a gente vai falar sobre o mercantilismo. E o que é o mercantilismo, gente? Um conjunto de práticas econômicas adotados pelos estados nacionais entre os séculos XV e XVIII que tinham por objetivo acumular riquezas, a famosa acumulação de capitais. E a gente vê algumas características. Primeiro, nós temos a ideia da intervenção estatal. Significa que é o Estado que comanda as ações do mercantilismo. Depois, nós temos o que a gente vai chamar de balança comercial favorável. Todo país precisa tentar exportar mais produtos e importar menos produtos. Assim, ele consegue juntar as suas riquezas, acumular capitais. Em terceiro lugar, nós temos o que a gente chama de protecionismo alfandegário, taxar produtos estrangeiros para valorizar a manufatura nacional. Em quarto lugar, nós temos as grandes navegações. As potências europeias saem ao mar procurando novas matérias-primas, e daí vem a ideia de procurar metais preciosos e as especiarias também. Como consequência da expansão marítima, nós temos o que a gente vai chamar de pacto colonial. O país que domina uma região é chamado de metrópole, a região dominada passa a ser chamada de colônia. E por último, mas não menos importante, nós temos o monopólio comercial. Tudo que se extrai, tudo que se retira da colônia visa o mercado através da sua metrópole. É o caso de Portugal com o Brasil, não é? E aí, gostou? Curte, compartilha, se inscreva no canal. Se ainda não for inscrito, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço! Agora que vocês já assistiram ao pequeno vídeo, vamos falar um pouco mais do que o nosso material de apoio tem a respeito do mercantilismo, né? Primeiro, doutrina econômica que caracteriza o período histórico da Revolução Comercial, séculos 16 a 18. Primeiro, doutrina econômica. Muito embora nós estamos tratando aqui como uma teoria econômica, na realidade, teoria econômica é aquilo que tem toda uma experimentação teórica que embasa aquilo que está sendo colocado em prática. No mercantilismo não aconteceu isso. Por isso que nós tratamos o mercantilismo apenas como uma doutrina econômica. Era uma série de postulados que iam sendo colocados em prática sem nenhuma experimentação teórica por trás disso. Outra coisa,
Caracterizou o período da Revolução Comercial, séculos XVI a XVIII. Lembram que nós vamos estudar aquelas teorias que grande parte da sociedade, durante um grande período de tempo, sofreram a sua influência, e o mercantilismo foi isso. Durante praticamente 2 séculos e meio, toda a sociedade era influenciada por concepções mercantilistas. O mercantilismo é marcado também pela desintegração do feudalismo e pela formação dos estados nacionais. Ou seja, antes do mercantilismo, as pessoas, grande parte da sociedade, vivia organizada em feudos, e cada feudo tinha a sua orientação econômica que dependia do seu senhor feudal. Isso vai se desintegrando, lógico que nós temos manifestações feudais até o século XIX, mas ele vai se desintegrando e as pessoas começam a viver, certo? Sobre a orientação dos chamados estados nacionais. Começam a se formar os estados nacionais como nós conhecemos hoje, Inglaterra, França, certo? Espanha, Portugal, da forma como nós conhecemos hoje. E esses estados, tinham que dar uma orientação econômica para aquele grande contingente populacional que vivia sob a sua orientação. Nós vamos ver que o mercantilismo defendia o acúmulo de metais preciosos pelo Estado. Eles tinham uma concepção na época que hoje nós vemos como algo bastante absurdo, mas que para a época eles acreditavam como sendo verdadeiro, que uma nação se tornaria mais rica, mais próspera e forte na medida que ela conseguisse acumular metais preciosos. Hoje, nós entendemos que grande parte dessa concepção ela ocorria porque eles constituíam o acúmulo de metais preciosos, constituía um importante elemento, principalmente para a orientação muito agressiva, em relação aos vizinhos e colônias. Havia uma disputa territorial muito grande, muitos conflitos, e o acúmulo de metais preciosos era importante para fazer frente a essas intenções políticos militares desses estados nacionais que se formavam. E esse acúmulo de metais preciosos, como nós vamos ver bastante, era obtido através de um comércio exterior de caráter protecionista. Nós vamos falar muito dessa história, essa questão de protecionismo. Isto sim é importante para nós aqui, a questão do protecionismo que até hoje afeta toda a nossa sociedade, o mundo inteiro. Bom, alguns princípios básicos do mercantilismo. Primeiro, o Estado deveria incrementar o bem-estar nacional, ainda que em detrimento de seus vizinhos e colônias. Então, nós vimos que o mercantilismo era muito agressivo, e era muito colonialista com vários países que ele mantinha como colônias. Bom, a riqueza da economia nacional dependia do aumento da população e do aumento do volume de metais preciosos, como eu acabei de falar. Como obter esse acúmulo de metais preciosos? Estimulando principalmente o comércio exterior. Portanto, o comércio exterior deve ser estimulado, pois é por meio de uma balança comercial favorável, ou seja, exportando mais do que importa, que se aumentava o estoque de metais preciosos. É bom que a gente lembre o seguinte: todas as transações internacionais da época eram feitas pagas com ouro. Era a única moeda que se aceitava, Então, todas as transações internacionais eram feitas em ouro. Então, se por acaso o Estado conseguisse exportar mais do que importar, na realidade ele estaria conseguindo acumular metais preciosos. E era através disso que se obtinha os objetivos mercantilistas do metalismo. Bom, o comércio e a indústria eram mais importantes para a economia nacional do que a agricultura. Por quê? Porque principalmente os produtos agrícolas, industriais e comerciais era que tinha maior facilidade de comércio exterior. Bom, essa concepção levava ao intenso protecionismo, que é a principal matéria, principalmente da aula que vem, e uma ampla intervenção do Estado na economia.
Era uma ampla intervenção. Então, a intervenção do Estado na economia é algo que nós vamos estudar durante essa unidade inteira, já falamos aí no passado, e nós estamos sempre tentando entender melhor essa intervenção do Estado na economia que tanto afeta toda a sociedade. Existia uma forte autoridade central, que eram as chamadas corporações de ofício, que tinha a intenção, tinha o objetivo de expandir os mercados, proteger os interesses comerciais, e essa intervenção do Estado na economia da época era muito diferente da intervenção que nós temos hoje. Era uma intervenção que suplantava a autonomia da empresa privada, principalmente as corporações de ofício, elas diziam que se podia e que não se podia fazer, estabelecendo verdadeiros monopólios para este ou aquele setor. Algo que hoje em dia é inconcebível, principalmente para as economias de mercado. Então, como eu já falei para vocês, o mercantilismo era constituído por um conjunto de concepções desenvolvidas na prática, não havia uma fundamentação teórica, era desenvolvida por ministros, administradores e comerciantes, não só com objetivos econômicos, mas também como políticos estratégicos, como eu acabei de falar. Sua aplicação variava conforme a situação do país, seus recursos, o modelo de governo vigente. Na Holanda, o poder do Estado era mais subordinado às necessidades do comércio. Na Inglaterra e na França, era a iniciativa econômica constituía outro braço das intenções militares do Estado, geralmente muito agressiva em relação aos seus vizinhos e colônias. Só para vocês terem uma ideia como o protecionismo era marcante na época. Ele foi reforçado por um ato de navegação de 1651, pela qual somente os navios ingleses poderiam entrar ou sair dos portos do país, estabelecendo assim o monopólio da navegação pelos navios ingleses. Até que ponto ia o protecionismo na época? E o protecionismo, lógico, com toda essa política, aprofundaram conhecimentos de questões como balança comercial, taxa de câmbio, movimentos de dinheiro e tudo mais. Aqui eu cito para vocês alguns dos principais representantes dessa doutrina, mas que são de menor importância para nós, afinal, não são economistas, pensadores de grande importância, que vão ficar guardados, que são importantes para que vocês mantenham guardado. Bom, e agora que nós vimos um pouco do que nós temos no nosso material, vamos tentar esquematizar um pouco o que nós acabamos de ver. Bom, vamos tentar esquematizar o que nós vimos agora já no nosso material de apoio, que também se reforçou pelo vídeo que vocês já assistiram. Primeiro, o mercantilismo era uma doutrina econômica, não uma teoria econômica. Grande parte da sociedade, durante grande período de tempo, viveu sob a influência do mercantilismo, do século XVI ao século XVIII. Ele ocorre após a desintegração do feudalismo. O feudalismo, as pessoas se organizavam em torno de feudos, vocês já estudaram tanto isso lá no segundo grau, se organizavam em torno de feudos que começam a se desintegrar. E as pessoas começam a viver sob a orientação dos estados nacionais, como nós conhecemos hoje, que eram todos absolutistas. Bom, o mercantilismo, como nós vimos, ele era bastante colonialista em relação aos seus vizinhos e colônias. Isso, por um lado, ajuda na expansão marítima. Outra característica que nós vimos no mercantilismo é que havia uma ampla intervenção estatal, uma intervenção que suplantava, inclusive, a autonomia da empresa privada, o que se podia e o que não podia fazer, diferente do que ocorre nas intervenções estatais do dia de hoje. Havia uma forte autoridade central, que eram as corporações de ofícios e tudo mais, que eram responsáveis por dar autorizações, concessões ou não, e isso estabelecia um grande monopólio comercial.
Bom, o que tem de significativo para nós aqui? O mercantilismo, ou também o metalismo, tinha uma concepção que hoje nós vemos como uma concepção bastante absurda, e nessa concepção eles imaginavam que o acúmulo de riquezas se dava através do acúmulo de metais preciosos, chamado metalismo. Eles acreditavam que uma nação se tornaria mais rica, mais forte, mais próspera, na medida que conseguisse acumular metais preciosos. Como conseguir acumular metais preciosos? Como nós já vimos, através de uma balança comercial favorável. Ou então, nesse colonialismo, tentando explorar e tentando obter mais ouro. Essa balança comercial favorável se dava da seguinte forma: todas as transações internacionais da época, o material de troca, a moeda de troca, era o ouro. Então, todas as transações internacionais eram feitas em ouro, todas as trocas. Então, se a nação conseguisse exportar mais do que importar, logicamente ele estaria acumulando metais preciosos, conseguindo exportar mais do que importava. Lembrando que todas as trocas internacionais, e isso até praticamente o início do século XX, eram feitas em ouro. Ou então tinha o ouro como base das trocas internacionais. Bom, e como conseguir exportar mais do que importar? Principalmente com intenso protecionismo. O que vem a ser protecionismo? Proteger a economia local da concorrência externa. Isso é protecionismo. E como se praticar o protecionismo? Com proibições, adoção de tarifas alfandegárias elevadas. Então, uma série de mecanismos, alguns dos quais se praticam até nos dias de hoje, que são práticas protecionistas e que tanto prejudicam as economias do mundo todo. Bom, em relação a protecionismo vem de proteção. É uma palavra que até soa bacana, proteção, e que muitas vezes governantes utilizam esse discurso protecionista, que tem um grande apelo popular. Mas nós vamos ver os maus que o protecionismo pode causar às economias. Então, veja bem, mercantilismo é uma matéria que vocês já estudaram no 2º grau, não tem grande grau de dificuldade de compreensão, mas a questão do protecionismo até hoje afeta as economias. O mundo inteiro, muito embora condene as práticas protecionistas, ainda adotam medidas protecionistas. Então, o que nós vamos ver, principalmente na próxima aula? Nós vamos falar mais sobre protecionismo e as teorias, certo?, que ajudam a entender melhor o quanto o protecionismo é danoso para as economias em geral, mas que é difícil de todo mundo perceber isso. Então, esse será o principal assunto da nossa próxima aula, principalmente as teorias que cercam o comércio internacional, correto? Então, só para encerrar a aula de hoje, vamos assistir agora um pequeno vídeo que trata alguns conceitos do protecionismo, correto? E até a nossa próxima aula, onde nós estudaremos melhor essa questão. Muito obrigado pela atenção. Se você for procurar no dicionário o que significa ser nacionalista, você vai encontrar lá que ser nacionalista é ser um cara que se preocupa com os interesses do país, que coloca o país em primeiro lugar. Nesse ano tem eleição e a gente espera mesmo que o próximo presidente queira o melhor para os brasileiros, né? Mas tome cuidado, muitas vezes, assim como um pai que quer proteger demais o seu filho enquanto ele cresce, um político nacionalista acaba mais atrapalhando do que ajudando um país a crescer. Na economia existe uma coisa chamada protecionismo, que em geral anda de mão dadas
com o nacionalismo. O protecionismo diz respeito a uma série de medidas tomadas para proteger a indústria nacional, para proteger o produtor local da concorrência estrangeira. São medidas típicas do protecionismo, por exemplo, as barreiras comerciais. O que é isso? Nada mais são do que a taxação pesada no que vem de fora do país, na tentativa de proteger o que é feito aqui no país da competição estrangeira. Existe também a chamada reserva de mercado, que basicamente são leis ou para impedir a vinda de produtos feitos lá fora, ou então para forçar o uso de tecnologia nacional. Problema: quando um país se fecha demais, quem é prejudicado? Você, consumidor. Você já deve ter ouvido falar que é quando a água bate na bunda que a gente aprende a nadar. Na economia não é muito diferente disso. As empresas, quando se sentem ameaçadas pela concorrência, o que acontece? Elas se sentem forçadas, incentivadas a melhorar. E quem se dá bem com essa história? Claro, as empresas, que acabam se especializando naquilo que elas fazem, e você, consumidor, na forma de preço mais baixo e qualidade mais alta. Um governo tipicamente protecionista também costuma bancar parte da produção do que é feito dentro do país, em alguns setores que ele julga estratégicos. Para isso, ele concede incentivos, por exemplo, isenções fiscais, que em bom português são um descontão dado nos impostos cobrados dos produtores locais. Importante você saber, quando um setor recebe um desconto nos impostos, outro setor acaba pagando mais impostos. Muitas vezes esse setor é você mesmo. Outra forma de subsídios são os descontos dados em linhas de crédito por bancos públicos para esses setores que o governo julga estratégico, um governo protecionista. Aliás, nos últimos anos foi adotada aqui no Brasil mais ou menos essa política que ficou conhecida como a política de campeões nacionais. A ideia era o Brasil fazer e acontecer na esteira do crescimento da fatia de mercado de poucas, mas grandes empresas, o que colabora para diminuir a concorrência. E como eu já disse, quem paga a conta sou eu, você, todo mundo. Quando a concorrência é pouca, a conta acaba caindo no bolso do consumidor. Tem mais um detalhe: num país desigual, num país pobre como o Brasil, uma política dessas acaba tendo o efeito de transferir dinheiro dos mais pobres para os mais ricos. Por que isso acontece? Porque o imposto pago pelos setores mais pobres do país acabam sendo transferidos via esses empréstimos para os setores mais ricos do país, e isso, é claro, colabora para a concentração de renda. Nessas eleições, portanto, quando algum candidato nacionalista desses que adoram o país, Brasil grande, quer ver o Brasil crescer, prometer um monte de medida protecionista para você, é melhor você se perguntar: proteção para quem?